boa tarde. Eu trouxe uma brincadeira mais oriental também. E eu estou aqui com o meu amigo Tom, que vai me ajudar hoje aqui na parrilha. Seja bem-vindo, Tom. Tom vai me ajudar hoje aqui na parrilha e na defumação. E a brincadeira que a gente tem hoje é uma brincadeira muito bacana. Então, tem toda a parte de churrasco que todo mundo está acostumado. E a gente vai trazer, além da técnica do grelhado, do assado, falar um pouquinho dos cortes que a gente tem, uma brincadeira com o lado oriental. Então, todo mundo aí já está bem inteirado com algumas coisas orientais. Então, eu vou começar com um preparo que demora um pouquinho mais. E eu trouxe aqui, sensacional, a costela belly rib. Eu vou até mostrar aqui, enquanto eu abro, o que é essa costela belly rib. E ela vai para a defumadora. A defumação hoje em dia, né, Tom, a gente usa, já foi usada para conservar, como método de conservação, e hoje é usado muito para trazer sabor, como se fosse um ingrediente a mais. Mais um ingrediente. E a gente vai usar esse sabor defumado como ingrediente nesse produto que é sensacional. E daí o que é a costela belly rib? Ela é barriga, então aqui a gente tem pele, barriga, costela e ainda vem com osso. Então pensa, carne de porco, tudo que a gente quer numa carne suína é o quê? Geralmente costela e barriga são os campeões, né? Então aqui nesse corte tem tudo que a gente mais gosta da carne suína. Então barriga, costela e ainda com osso. E elas vão, essas peças, entrar lá no pit para defumar, é só para trazer um pouquinho mais de sabor e agregar no que é na gordura dela, nas características da carne, tá bom? Então, vou até abrir mais uma. E daí a gente estava até conversando aqui, e eu acho bem interessante isso. Quando a gente fala de parrilha, a parrilha, geralmente você faz a carne sem tempero, sem sal, e depois você vem colocando sal de parrilha depois. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, sabe por quê? Porque depois a gente vai colocar um molho super saboroso, feito à base de molho shoyu, gengibre e açúcar, para dar uma caramelizada nele também. Então, aqui a gente vai colocar ela na defumadora só para pegar o primeiro sabor de defumação e depois a gente vem brincando com esses outros sabores. Beleza? Temperatura que a gente põe lá, Tom? 120 graus, aqui no T4 da Artemil. Vai ficar em torno de uns 40 minutos, né, Tom? Então, a gente vai pôr logo de começo aqui. E aqui a gente consegue agregar o sabor nessa carne. E daí, para acompanhar essa costela, tem aqui um molho que eu já deixei pronto. E ele é um molho bem básico e base da gastronomia japonesa. Então, ele tem shoyu, gengibre, alho e açúcar. Bem gostoso, ele traz o sabor do salgadinho, do umami, né, que a culinária japonesa pede tanto. Então, se a gente for remeter ao que da onde veio essa receita que eu vou fazer hoje, tem uma super tradicional nos izakayas, que é o butá no kakuni. O que são? A barriga de porco, quando eles são cortados em quadrados, e ela fica num estufado junto com esse molho que vai agregando sabor ali. Aqui eu optei para fazer no pit, para trazer a parte do churrasco, da brasa, mas ela pode ser feita também em casa, num braseado, numa panela. E é um prato bem tradicional dos izakayas. Aqui no Brasil agora a gente já tem muitos, né, chegando aí, super bons, que eu adoro. Mas o que são os izakayas, né? Os izakayas é um estabelecimento de comida japonesa que, diferente dos outros, não tem o peixe cru. Então, eles trabalham como se fosse um lado B da culinária japonesa, né? A básica lá é o ashoku, que é a básica da culinária japonesa, e esse lado B seria o bikyuryu, que é como se fosse algumas preparações, sem até coisas que vêm de fora, indianas, e esse daqui é um prato meio originário da China, mas adaptado no Japão. E para acompanhar essa costela belly rib, a gente vai colocar, tem um fogo aí já que dá para pôr, Tom? A gente vai colocar uns brócolis na brasa. Então, o pessoal já falou sobre legumes e tal, e é legal. A gente vai colocar esses toletes. Então, na Swift tem o brócolis
que ele já vem congelado individualmente. Então, se quiser pegar só uma porção, tirar e guardar o restante. E se quiser usar todo, também não tem problema. Ele já vem, o mais legal é que ele já vem limpo e pode ser usado direto na preparação. Aqui a gente vai colocar ele direto na brasa e depois ele vai agregar no prato junto com a costela. E eu trouxe aqui já um ovo cozido e eu já falo para vocês como que faz. Bom, primeira receita vai ser a que vai sair por último, tá? Mas não tem problema. Por quê? Porque a gente está querendo o sabor da defumação lá, então ela vai ficar um tempinho ainda trabalhando até a gente conseguir montar o prato. Então, esses dois vão ficar lá e a gente vai passar para a próxima receita. O que a gente vai fazer agora? Um lindo ancho. E daí, pensando, né, em Olimpíadas, quando estava criando isso tudo, a primeira receita que a gente fez, a costela belly rib, é como se fosse o Brasil chegando no Japão pelas Olimpíadas ali, né? Então, costela, que é um corte super tradicional do nosso churrasco, a gente levando ele para um lado oriental. E aqui seria como se a gente estivesse levando os argentinos lá para o Japão para concorrer a alguma coisa. Então, eu vou trabalhar com o ancho Gran Reserva. O que é o ancho Gran Reserva? E a Julinha saiu agora e falou muito bem do que era o tomahawk. O ancho também é um filé de costela, muito tradicional na Argentina. Por quê? Ancho em espanhol é largo. Então, o que eles fazem? Eles pegam o filé de costela, cortam em steaks de 2 dedos no mínimo, para eles ficarem uns steaks parrudos. E por isso o nome ancho, tá? Só que a carne em si é o filé de costela, que é aquela parte mais dianteira do lombo do boi. Então, o lombo do boi lá embaixo, e na outra aula que teve do Brás, a gente explicou um pouquinho, mas ele fica localizado numa região aqui mais dianteira do lombo. Então, o ancho é a mesma carne do prime rib, que é a mesma carne do tomahawk, que é o mesmo filé de costela. Se a gente olhar até para a estrutura muscular do que é o ancho, a gente consegue identificar nitidamente que ela tem duas estruturas diferentes. Então, aqui eu tenho esse mais redondo, que é o orro de bife, e aqui em cima eu tenho essa parte que parece um bife mais achatadão. Então, é uma peça que é super versátil, e a gente pode fazer diversas preparações. Então, aqui eu vou fazer 3 lindos steaks de bife ancho. Olha, bonitão, Tom. E daí aqui, a brincadeira com o ancho vai ser um bife ancho, lá dos argentinos, e eu vou fazer, para acompanhar ele, um carê de legumes na brasa. Aí fala, nossa, carê na brasa, geralmente o carê é um cozido, mas eu quis realmente brincar com os sabores, e daí a gente vai fazer os legumes lá na brasa, e depois eu já deixei aqui a parte pré-pronto, o que é o creme do carê. Tá? Depois a gente mistura isso tudo. Então, o carê de legumes na brasa vai acompanhar o ancho Gran Reserva da Swift. E daí eu vou aproveitar para falar um pouquinho da origem do carê. Então, as pessoas perguntam, né? Mas o carê não é curry? Curry é indiano, por que é japonês? O que acontece? O curry é indiano. Lá na era Edo, 1800, por aí, foi uma comitiva de japoneses para Paris fazer um trabalho lá, e nesse navio encontraram com alguns indianos e viram eles consumindo uns legumes no curry. E gostaram, mas naquela época a especiaria era muito cara, o japonês adaptou ao paladar dele, e o curry nada mais é do que um mix de especiarias, né? Não é uma planta só que chama curry. O curry, ele tem gengibre, ele tem cardamomo, ele tem cúrcuma, ele tem algumas variações de especiarias. E o legal do curry, e eu acho que isso vale tanto para a Índia, na Tailândia eu visitei, então eu sei, e no Japão também. Então, se você faz o seu próprio curry, aquele já está diluído, tá? Se você faz o seu próprio curry, ele vira a identidade, muitas vezes, da sua família.
porque cada um põe o seu toque ali, né, e o seu tempero, um pouquinho mais de gengibre, outro um pouquinho mais de pimenta, e vira uma coisa muito particular de cada família, né? Esse daqui eu fiz com o curry que a gente tem da Swift. Então, nas lojinhas japonesas que está todo mundo acostumado a ver, tem até uns tabletes, que é super gostoso também, esses tabletes. E qual é a diferença dele para o pó? Esses tabletes, ele tem um roux junto. E o roux é o quê? Uma manteiga, né? Uma gordura junto com um espessante, que pode ser uma farinha de trigo. Então, dentro desse tablete, ele já tem alguns ingredientes que vão ajudar na composição do molho. Quando você usa o em pó, você tem que fazer esse fundo para que isso fique cremoso assim, tá? Então, aqui eu fiz o fundo do roux e agreguei o curry em pó num caldo para ele trazer todo esse sabor. E daí, aqui depois, a gente vai colocar nos legumes na brasa. Então, essa brincadeira foi bem diferente aí para a gente conseguir agregar todos esses sabores. Os legumes do carê. E daí, aqui, nos legumes do carê, a gente vai colocar couve-flor. Então, tem aqui a Swift, igual o brócolis, a gente tem couve-flor, que também já vem cortada e congelada individualmente e limpinha. A gente pode colocar direto na brasa. Isso não é só para brasas, qualquer receita que você quiser fazer e você quiser colocar direto, ela é indicada. E aqui a gente vai colocar ela direto. E vamos usar também a cenoura baby. E a cenoura baby, igual os outros legumes também vem assim. O que é? Ela tem um sabor muito mais pronunciado e delicado, um dulçor muito mais presente do que a cenoura quando ela já está maior, tá? Então, a gente vai usar couve-flor, cenoura baby. Tem batatas que eu já trouxe cozida. Vou até pegar aqui pro Tom. Se quiser colocar junto com a cenourinha ali, Tom. Tá bom. Tá? A batata aqui que eu fiz. Cozinhei e cortei, sem tempero nenhum, tá? Isso tudo depois ele pega tempero a hora que a gente for mexer junto com o creme do carê. Então, é só tudo isso na brasa. E vou finalizar com ervilhas. E olha só que coisa rápida, né? Às vezes a gente fica lá tentando mirabolar um monte de coisa e fazer. E aqui com coisas bem simples e uma carne boa, e quando a gente tem procedência no que a gente tem de produto, entrega muita qualidade, né? Olha que coisa linda, a gente está pegando essa brasa, Isso é muito bacana, né? Quando a gente pega reação de Maillard, né, Tom? Que a gente faz esse dourado, aí que é o sabor, exatamente. Que sabor que traz isso tudo para a carne, não só para a carne, mas para os legumes também, né? Se a gente pegar esses legumes que estão tostando mesmo, dourando, isso é muito sabor que tem para o produto. Maillard é isso, né? De um lado tem açúcares e alguns outros componentes do produto, do outro lado é calor. A hora que isso se junta, tem um sabor muito, muito agradável, e isso agrega com certeza em todas as preparações. Ah lá, que rapidinho que a gente conseguiu fazer o ancho com o carê de legumes. Quer colocar esse aqui? Ó? Pode jogar. Olha só que maravilha que ficaram os legumes na brasa. E aqui eu vou colocar só o molho do carê. Eu vou aqui bem devagar. Para quê? Só para agregar o sabor e eu não desmanchar esses legumes. A ideia aqui é só o sabor do curry passar. Eu não quero, nessa preparação específica, esse carê com os legumes imersos, tá? No creme. Eu quero os legumes brilhando e o molho só acompanhando e agregando sabor. Nossa, tá maravilhoso isso. E eu vou colocar aqui já para a gente começar a pensar nesse empratamento do ancho. Gente, o carê... Olha lá, um descansinho. Para que eu descanso, né? A carne está cansada. O que acontece? Quando a gente está lá, aquele calor fervilhante da parrilha, calor intenso, os líquidos internos da carne estão lá fervendo também.
Se eu tiro aqui e já corto, o que acontece com esse líquido que está lá fervendo? Ele escorre. Acho que todo mundo aí já se identificou com aquela carne no churrasco que você cortou e lavou tudo, né? Então aqui a gente espera descansar para quê? Para ele, para os sucos dele e voltando para dentro da proteína, e a hora que a gente cortar, ela tá suculenta e não saindo todos aqueles líquidos, tá? E aqui eu já vou montando o carê de legumes na brasa. Então, se a gente for pensar, a gente conhece aqui da culinária japonesa muito o sushi, né? E nem sempre é só peixe cru. Tem muito também de outros produtos e até essa parte de fusão com outras cozinhas, né? Que nem é o carê lá. O descanso valeu a pena. Você viu que você fez assim, ele nem nada, né? Nem chorou. Olha. Sensacional. E daí que a gente tem o que é o ancho, e eu vou terminar ele aqui só com o sal de parrilha, e a gente estava falando sobre temperar antes ou depois. Aqui, como eu agreguei o sabor do curry só nos legumes, aqui eu vou só finalizar com o sal de parrilha. Vou colocar um pouquinho. E aqui a gente tem já o primeiro que está saindo, que é o ancho com o carê de legumes, na brasa, tudo na brasa. O carê, tradicionalmente, a gente tem que usar alguns legumes e carne. Ele é meio que um cozido, né, dentro desse creme todo. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz o creme à parte e os legumes na brasa para conseguir usar bastante a brasa, mas a base dele é o curry, que pode ser em pó, se você não tiver aquele tabletinho japonês, tá? Então, básico aí, a Swift tem curry também, então curry em pó, manteiga com farinha de trigo, isso vai tostar na frigideira. Depois dele dourado, você vê que ele começa a ficar com uma cor mais amendoada. Colocar um pouquinho de água e ele vira esse creme, que foi o que eu agreguei aqui nos legumes. Para esse corte, que o pessoal pediu bastante de novo e a gente voltou com ele. O porco ibérico é um porco criado lá na Derressa, então ele tem uma característica especial. Então, dos mesmos produtos que faz aqueles presuntos, né, super tradicionais espanhóis, essa é a mesma carne, porém ela está aqui in natura, ela não está curada, ela não está lá com os outros processos. É o mesmo porco. E daí, o que ele tem de características legais? Ele tem uma gordura entremeada que é tão característica e traz muito sabor diferenciado. O que acontece com esse porco ibérico? Além de toda a característica que ele tem genética, ele tem a terminação dele, então os últimos momentos dele, antes de vir aqui para a gente, ele fica só consumindo belhotas. O que são as belhotas? Aquelas castanhinhas, quem assistiu Era do Gelo aí deve saber, aquela castanhinha super característica daquela região. E o que essa castanha faz? Ela traz o sabor amendoado para essa gordura também. Então pensa, carne de porco, que todo mundo já gosta, já sabe o sabor, porém a gordura dela tem esse sabor mais amendoado, acastanhado, é super gostoso. Então é uma boa pedida, tem 4 cortes, então a gente tem a pluma, a presa, a cabeçada e o secreto. Hoje a gente trouxe a cabeçada. E o que é cabeçada? Já viu esse, Tom? Esse aí eu nunca trabalhei. A cabeçada, ela é como se fosse o ancho do bovino. Então, o que ela tem de características? A gente vai fazer ela inteira, mas eu só vou tirar uma pontinha aqui para a gente entender o que é isso. A gente acabou de ver ali o ancho, que ele tem 2 musculaturas diferentes, e essa gordura entremeada e ainda uma maior no meio. E a cabeçada, ela tem mais ou menos a mesma característica do que é um ancho bovino. Então, pensa lá no ancho. Quem gosta de ancho, né, a característica dele, num ancho suíno, e a gordura que tem aqui ainda é uma gordura saborosíssima, porque é acastanhada, tá? Então, a cabeçada, a gente vai fazer aqui, eu vou colocar na parrilha, então eu vou primeiro dourar a peça inteira, depois fazer alguns medalhões e terminar esses medalhões. Por quê? Eu vou conseguir, nessa dourada da peça inteira, agregar caramelização e sabor na lateral dela também. E depois, na hora que fizer o medalhão, nas outras 2 partes, daí a gente fica com a peça, o medalhão todinho caramelizado e com o sabor da gordura derretendo, né? Super gostosa. Então, a gente vai fazer
a peça inteira. Então, se você gosta de fazer peças de carne, vale para uma picanha, você pode selar a peça inteira e depois você vem, tira steak e termina. Facilita, por exemplo, para peças como suíno, você conseguir ponto, garantir melhor o ponto dele. E esse suíno em específico, não só esse, mas alguns outros, mas esse eu garanto, é um suíno que a gente pode consumir ele mais mal passado, mais ao ponto para quem gosta, tá? Não gosta, ok, passa mais, deixa no ponto que você gosta, mas para quem gosta, essa carne do porco ibérico a gente pode fazer ela mais mal passada e ela fica até mais gostosa, tá? Então, para a gente conseguir garantir esses pontos, a gente sela a peça inteira, aquela reação de Maillard em toda a peça e depois faz os steaks. E para acompanhar a cabeçada, eu trouxe aqui os aspargos da Swift, que a gente vai fazer também na brasa. Então, vocês viram, sem tempero nenhum, nada ainda, né? E os aspargos, e depois a gente vai colocar um molho à base de missô nesses cortes, tá? Então, é um molho agridoce de missô para acompanhar a cabeçada. E aspargos. E essa vai ser a terceira receita. Então, cabeçada com molho agridoce, muito, muito gostoso de missô. Eu já trouxe ele aqui pré-preparado para adiantar uns passos aqui. Aqui eu usei um intermediário. Ele tem um caramelizado, mas ao mesmo tempo ele traz um adocicado. E o que eu fiz nesse missô? Misturei com mel para trazer o doçor, suco de maçã também para trazer o doçor, e um pouquinho de vinagre de maçã para ele ficar ácido. Então, para trazer o agridoce ali para a carne de porco e essa preparação. Deixar ela dar uma leve descansada. Lembra que descansando a carne perde menos sucos, né, ao cortar, menos líquidos internos ali. E daí eu vou cortar aqui para acompanhar os aspargos e esse molho agridoce de missô, tá? E essa seria a brincadeira das Olimpíadas da Espanha. A Espanha chegando lá no Japão nas Olimpíadas. Olha só, então aqui a gente consegue ver nitidamente que era para selar em volta mesmo. Então aqui fora ele forma um anel bem tostadinho, mas dentro ele ainda está cru. E é isso que a gente quer. Porque agora, conforme a gente vai passar os dois lados, ele vai pegar a temperatura e assar bem, tá bom? Eu te ajudo lá, Tom. E eu vou aproveitar enquanto estamos terminando ali, já para cortar umas cebolinhas, para colocar por cima dos nossos pratos. E essa é uma dica, né? Uma coisa que eu sempre dou de dica para a cebolinha, que você pode cortar ela chanfradinha. Além de você trazer uma beleza diferente para o prato, a hora que você vai comer, você sente um pouco mais de cebolinha, porque ela está num pedaço maior, tá? Então, para quem gosta, corta ela assim, de ladinho, que a gente consegue trazer uma beleza para o prato também. Trouxe também aqui um pouco da salsa, que é a salsa crespa, um pouquinho diferente da nossa também, para fazer a finalização dos pratos. Os aspargos ali. Olha que lindo que eles ficam. Eles ficam dourados. E esse caramelizado que ele traz vai compor bastante sabor com esse molho do missô, que é um molho bem, bem gostoso. Olha que linda a caramelização que ficou a cabeçada. E agora a gente vai só fatiar ele e servir aqui em cima e servir em cima desses aspargos junto com o molhinho. Como o porco ibérico tem uma característica de sabor muito, muito já particular dele, eu vou colocar um pouquinho de sal de parrilha e deixar o molho de missô aqui à parte. Daí a gente vai colocando conforme quiser.
E principalmente eu vou usar ele pensando aqui muito nos aspargos aqui embaixo. Bom? Aqui eu vou jogar só um pouquinho por cima para ele trazer o sabor do agridoce do missô. Mas eu quero que o sabor acastanhado dele brilhe também. E aqui a gente termina, lembra que eu falei para vocês? Só colocando alguns elementos da cebolinha, que ele vai deixar, além da coloração, um sabor bem diferente. Então aqui está a cabeçada com um molho de missô. Aqui o pincel, tá? Com o molho de missô e os aspargos na brasa. Muito bom. E agora a gente já consegue, acho que, tirar a costelinha, né, Tom? Então a costela belly rib, lembra? Foi a primeira que entrou ali. A nossa brincadeira de Brasil chegando no Japão, a costela com o molho oriental. E esse molho é o mesmo, é o molho daquela preparação que eu falei, que é o butá no kakuni, e com gengibre também. Então ele tem entre as duas receitas, tanto o shogayaki, que também é uma receita super tradicional, que é um molho de gengibre, quanto essa do butá no kakuni, que tem shoyu também e alguns outros ingredientes mais adocicados. E daí, lembra que não tinha tempero, a gente não colocou sal. O molho aqui pronto, eu vou só dar aquela pincelada para quê? Para ele ir agregando sabor. O que eu poderia fazer aqui também, né, Tom? Pincela um pouquinho, joga um pouquinho na parrilha, pincela um pouquinho, até ele pegar um pouquinho mais. Aqui a gente não tem necessidade, já está com o sabor do defumado, mas se não tiver a defumadora, dá para fazer na brasa também, na churrasqueira, e a ideia é essa, ir agregando o sabor, tá? Essa partinha branca que sai é por conta da cocção, então como ele fica lá numa temperatura dentro do pit, ele vai saindo, né, a parte de proteínas e de albumina, ele vai tentando expulsar, né, enquanto ele vai cozinhando. Então aqui a gente tem as nossas lindas peças de costela belly rib, salsa aqui do lado para compor. Eu trouxe já pronto um ovo cozido, tá? Gema mole, no ponto, para quem gosta, 5 minutos e meio, 6 minutos cozinhando. É bem tradicional esse preparação butá no kakuni com o ovo gema mole. E depois o que eu fiz? Descasquei e deixei ele ali um tempo imerso no molho shoyu. Daí por fora ele fica bem temperadinho com esse molho shoyu. E vou colocar só um pouquinho desse aqui em cima. E finalizar, vou tirar a luvinha aqui, finalizar isso aqui com um pouco de gergelim. Quanto tempo cozinhando o ovo? 5 minutos e meio, mais ou menos. Tudo depende do tamanho do ovo, né? Esse estava um pouquinho maior, 5 minutos e meio para chegar nesse ponto de gema mole. Daí deixa ele numa água fria, para ser mais fácil de descascar. Depois de descascado, eu deixo ele num Tupperware imerso mesmo no molho shoyu. Porque daí ele pega esse sabor. Tem várias preparações, né? No lamen o pessoal usa. Deixa ele imerso no shoyu para ele pegar esse anel de sabor ali também e agregar um pouquinho mais. E aqui a gente tem, então, finalizando a nossa costela belly rib com o molho oriental e o ovo nesse ponto perfeito. Para quem gosta de ovo, é um ponto perfeito. E assim a gente vai encerrando a nossa missão de hoje, muito bem executada. Começamos aqui empratando o ancho gran reserva com carê de legumes na brasa. Fizemos a cabeçada de porco ibérico com aspargos e um molho agridoce de missô, o sumissô. E a costela belly rib com um molho à base de shoyu e o ovo perfeito.